Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai continuar falando das árvores AVL. Então, como de costume, deixa eu conectar com o que a gente viu na última aula, né? Na última aula a gente introduziu o conceito das árvores AVL, que são aquelas árvores que têm um fator de balanceamento, né, que calcula, que corresponde ali à diferença entre a altura do filo direito e a altura do filo esquerdo. E que elas não permitem, para ser AVL, elas não permitem um desbalanceamento de nenhum nó maior do que 1, né, no máximo, de módulo 1. Né? Então, quer dizer, no máximo, a árvore esquerda tem uma unidade mais de altura do que a árvore direita e vice-versa, isso recursivamente, isso para todos os nós da árvore. Então, quando a gente fala de uma árvore AVL, recapitulando, a gente está pensando numa árvore binária de busca, tem que valer tudo que vale para a árvore binária. Né? Cada nó tem até no máximo 2 filhos, tem que valer a propriedade de busca, né? Quem está à esquerda de um nó tem que ser menor ou igual ao valor da raiz, quem está à direita tem que ser maior, e tem que valer essa propriedade adicional do fator de balanceamento, né? De respeitar no máximo menos 1 ou mais 1 para o fator de balanceamento de cada nó. Tudo bem? Só para contextualizar? Além disso, a gente viu duas operações bem importantes. Quer dizer, minto, a gente viu uma operação bem importante. Eu ia falar da busca, mas a busca a gente não revisitou porque, sendo as árvores AVL árvores binárias de busca, a operação de busca que a gente tinha antes continua funcionando. Né? O que mudou? Operações que mudam a estrutura da árvore. Então, inserção, essa sim a gente viu na última aula, ela muda, né? Ela é bem mais sofisticada, bem mais interessante, porque quando eu insiro um nó, eu posso, e em geral vou, aumentar a altura de uma ou mais subárvores, e eu tenho que lidar com isso, né? Seja ajustando o fator de balanceamento, seja fazendo rotações e tal, que a gente viu. Tá? Então, tudo bem? Estamos ok com isso? Então foi essa, lembrando vocês da pegada, né? Olha, descia fazer a inserção do jeito tradicional, na volta da recursão, eu tinha que ir analisando a cada nível, né? Cada chamada recursiva correspondia a um nível, se estava desbalanceado, né? Se tinha ficado mais desbalanceado do que antes e tal, e como corrigir isso. Hoje a gente vai fazer algo parecido para remoção. Só que eu não vou começar a aula com a operação de remoção, embora ela vá ocupar um bom tempo, né? Se eu não errei nas contas dela, ela deve ocupar mais da metade da aula. No começo da aula agora, na primeira meia hora, se eu conseguir fluir aqui, eu vou apresentar um outro resultado para vocês, que é para mostrar que as árvores AVL realmente cumprem o que prometem na questão de balanceamento, na questão de limitar a altura máxima da árvore. Lembrando aquele resultado para árvores binárias não AVLs, né, para árvore binária geral, a altura mínima pode ser tão pequena quanto log n, se ela for bem balanceada, mas ela também pode ser bem desbalanceada e ter a altura da ordem de n, né, igual a n-1, sendo n o número de nós. Então, a princípio, não tinha nenhuma garantia, e eu falei para vocês na última aula, deixa eu fazer um desenho para começar isso, que olha só, mesmo uma árvore singela aqui, com 3 nós, né, que começa um caminho de desbalanceamento, por assim dizer, né, começa a construir aquela tripinha, aquela lista ligada, né, aquela árvore que só usa um dos filhos, ela já não pode ser AVL. Né? A gente já tinha essa intuição de que, olha, para ser AVL vai ter que ser mais bem balanceado, porque isso aqui já não pode. Lembrando vocês, né, ó, a folha tem 2 filhos iguais, então a altura dos dois é igual, os 2 filhos nuls, vai ser fator de balanceamento 0. Esse segundo nó aqui, ele tem altura 1 a mais na esquerda do que na direita. Então o fator de balanceamento é menos 1. Nada especial ser para lá, tá? Se fosse o desenho para cá seria mais 1. Mas o ponto é que ele tem um de desbalanceamento que é aceito na árvore AVL. Tudo bem, entre menos 1 e mais 1 aceito. Já esse cara aqui, ele tem null de um lado e uma árvore com 2 níveis do outro. O fator de balanceamento dele é menos 2, né? A diferença entre a altura da direita e da esquerda. Tudo bem? Tudo bem, gente? Estão me olhando com caras muito apáticas. Eu sei que a semana é cansativa, mas ok? Tá? Então isso aqui pode ser AVL? Isso aqui é AVL? Já não respeita a propriedade, né? Isso aqui já está proibido. Quer dizer, não é que isso aqui está errado, mas isso aqui, né, não é AVL, porque um AVL não aceita o menos 2. Então, a nossa intuição é que essa exigência no fator de balanceamento deve dar bom. Mas a gente não mostrou, a gente não passou disso aí. Então eu vou começar falando da altura máxima que uma árvore AVL pode ter. A altura mínima, note, nada impede que ela seja super balanceada. Então é log n, a gente já sabe, é a mesma das árvores gerais. Mas o quanto que ela pode crescer, né? Se eu for sacana, falar, olha, dentro do desbalanceamento permitido eu vou fazer o maior possível.
Tá? É essa a pergunta. Qual que é a altura máxima que uma árvore AVL, o mais desbalanceada possível, pode chegar? E o que eu acho interessante nessa análise, tá, que é uma análise obviamente bem específica das árvores AVL, mas é um tipo de análise que a gente usa em outras situações, que é reconhecer um padrão de crescimento. A gente começa a fazer ali pontualmente, às vezes faz alguns desenhos, faz algumas continhas, e daí a gente identifica um padrão de crescimento e aquilo clarifica pra gente. Então eu vou começar aqui, olha, eu vou desenhar aqui uma sequência de árvores AVL o mais desbalanceadas possível. Tá? Essa que é a pegada da nossa brincadeira. Tá? Eu quero descobrir uma árvore AVL genérica, né, qual a altura máxima dela. Quer dizer, se eu desbalancear bastante, qual a altura que ela chega com N nós. Para chegar nos N nós, que é genérica, eu vou antes ver assim, uma árvore com um nó. Qual a árvore AVL com apenas um nó mais desbalanceada possível? É essa aqui, né? Com fator de balanceamento zero. É tão anticlimático quanto parece, mas com apenas um nó não dá para ser desbalanceado, eu nem consigo. Né? Então essa aqui é o que eu vou chamar de F0, tá? Que é a minha árvore AVL inicial, tá? Aqui com apenas um nó. Agora, por inspeção, exemplo pequenininho, né? A gente consegue fazer por inspeção. Por inspeção eu vou fazer aqui a minha F1, tá? No caso, pensa que a F0 é porque ela tem altura zero, tá? Então essa é a árvore desbalanceada, a árvore AVL mais desbalanceada possível com altura zero. Tem apenas um nó e tem altura zero. Não dá para ser desbalanceada. Agora vamos ver uma com altura 1, tá? Vai ser a F1 aqui. E o que eu vou fazer? Bem, o mais desbalanceado que eu consigo é isso aqui, né? Vai ter dois nós, aqui vai ser zero, o fator de balanceamento, e aqui menos 1, porque a esquerda está maior do que a direita. Vejam que interessante relacionando com o que a gente sabe que não é uma árvore AVL. Quando eu tentar fazer a F2, eu vou tentar o mais desbalanceado possível, né? Então eu estou aqui. Opa, ficou feio isso não, mas me perdoem. Vou colocar mais um cara aqui. Esse cara tem fator de balanceamento zero. Esse tem menos 1, mas esse, como a gente já viu, teria menos 2, não pode. Então você veja que para manter a propriedade AVL, é aí que o fator de balanceamento amarra, né? Ele já obriga a ter alguém aqui. Eu não posso ter todo mundo à esquerda, como poderia numa árvore não balanceada. Né? Então aqui eu vou ter que colocar alguém. Tá? O mínimo que eu preciso é de uma árvore com um nó aqui, né? Para contrabalancear. Aqui vai ser mais alto, mas vai ser mais alto por apenas um salto. Né? Aqui eu tenho 2 saltos, aqui eu tenho 1, a diferença é menos 1, isso é permitido. Tudo bem? Parece óbvio o que eu estou falando, parece que é só um desenho assim, mas vejam que interessante como a gente consegue generalizar as coisas. Eu vou só apagar esse aqui, porque era só um contra-exemplo, né? Para fazer mais uma sequência ali, vamos ver se vocês começam a enxergar um padrãozinho aqui, ó. Então vamos fazer a F3 aqui. Bem, não surpreendentemente, vai começar com a raiz aqui, né? Com um certo nó. E quem que eu vou colocar à esquerda aqui? Poxa, se eu quero a F3, eu quero ter a altura 3, né? Então eu quero dar um salto aqui e colocar aqui, pensamento recursivo, uma árvore AVL de altura 2, para que no total dê 3, né? Eu estou sempre jogando uma árvore que ela é tortinha para a esquerda, né? Então a altura máxima vai ser da esquerda e depois na direita eu coloco o que eu precisar colocar para contrabalancear, tá? Então vejam que aqui eu vou colocar uma árvore de altura 2, de altura máxima 2. Né? Então vamos fazer ela aqui. Olha só, nó zero, fator de balanceamento zero, perdão, menos 1, esse aqui é zero também. Esse aqui é menos 1, porque 2 saltos na esquerda e 1 salto na direita, tá certo? Beleza, então esse cara aqui tem altura 2, com mais 1, altura 3. Estou construindo a F3. Mas eu tenho que pôr alguém aqui na direita. Basta pôr um nó apenas? Não basta, né? Eu vou ter que colocar aqui na direita, de novo, o pensamento recursivo. Eu vou ter que colocar a árvore AVL mais desbalanceada possível, mas tem que ser uma árvore AVL, senão estou quebrando a regra, que tem altura 1, né? Que tem pelo menos um salto. Um nó tem altura 0, só tem, né? Eu vou ter que ter um salto e depois mais um salto aqui dentro da árvore. Então eu vou ter que colocar alguém assim, eu vou ter que colocar mais longe para poder desenhar. De modo que esse aqui tem altura 0 e esse tem altura
menos 1. Tudo bem? Eu vou confessar para vocês, quando a gente está identificando padrões pela primeira vez, é bom a gente desenhar, fazer vários exemplos e tudo mais. Na aula, eu tento deduzir coisas com vocês, porque, como eu já falei para vocês no início, né? Se for só para entregar a coisa pronta, eu falar para vocês lerem uma página da Wikipédia. Nem livro precisava. Tá? Por outro lado, eu não consigo deduzir aqui como se eu nunca tivesse visto isso antes, porque senão eu gasto muito tempo. Quando a gente está deduzindo a primeira vez, a gente tem que ter paciência, persistência e tal, não se esqueçam disso. Se eu fosse fazer isso pela primeira vez, eu faria mais uma, duas árvores. Tá? Ia ficando grande, mas ia ficar mais fácil de enxergar o padrão. Eu estou falando isso por quê? Porque essa é a minha desculpa para dizer, olha, para uma questão didática aqui, da gente não gastar tanto tempo, eu vou parar por aqui e já vou chamar a atenção para vocês para o fato de que isso aqui é uma estrutura conhecida. E isso aqui também é uma estrutura conhecida. Ok? Talvez você já tivesse enxergado antes, tá? Totalmente possível. Mas só falando que, assim, dá pra ver, mas normalmente quando a gente quer ver se tem um padrão mesmo, né, pra essa hipótese, levantar essa hipótese, a gente faz várias árvores e vê se isso continua acontecendo. Tá? Eu não vou fazer aqui, mas se vocês continuarem, vocês vão perceber que isso de fato ia acontecer, né? Tipo, ou seja, para fazer a F3, eu vou até apagar daqui, né? Para fazer a F3, o que eu faço é colocar na minha esquerda a árvore AVL mais desbalanceada de altura 2, que por construção é justamente a F2, né? É a mais desbalanceada de altura 2 que eu tenho, é a F2. Só que para a F3 continuar sendo AVL, ela pode ter no máximo desbalanceamento menos 1. Então se eu coloquei aqui alguém de altura 2, tem que colocar aqui alguém que é AVL, o mais desbalanceado possível, o mais rarefeita com menos nós possíveis, que tem altura 1, né? Para que eu tenha um fator de balanceamento só menos 1. Certo? Então, não é por acaso que aqui apareceu a F1. Tá? Se eu fosse fazer a F4, vocês podem ter certeza, seria uma F3 na esquerda e uma F2 na direita dela. O jeito de fazer a mais desbalanceada possível. Tudo bem? Então eu já vou escrever aqui essa recorrência. Olha só, recursão não é só uma ferramenta de programação, é uma ferramenta de enxergar padrões de crescimento também. Tá? É uma ferramenta analítica. Então eu vou falar, olha, se a F3 é formada pela F2 e F1, qual que é o número de nós, né? Eu vou falar de modo geral que a FK, né, ela vai ser formada para um K maior ou igual a 2, né, porque a 0 e a 1 são base ali para mim, mas uma FK vai ser o quê? Um nó raiz, que na esquerda dela vai ter quem? Uma árvore qualquer? Não, vai ter a F K-1. E na direita vai ter a F K-2, tá? E ela vai ter fator de balanceamento menos 1. Tudo isso podia ser simétrico para a direita, tá? Não, nada impede. É só tive que escolher um lado ali, tá? Mas, ok? Tudo bem, gente? Então, essa é a nossa recorrência, olha. Identificamos o padrão de crescimento das árvores AVLs mais desbalanceada possível. Por que isso é interessante? Porque esse é o objeto do nosso estudo, né? Eu quero saber a mais desbalanceada possível, quão desbalanceada ela pode ser. Agora eu sei como ela cresce, eu consigo falar de uma genérica, né? Eu não vou ter que falar da 0, 1, 2, 3. Eu quero falar uma árvore com altura 50, 100, 1000, H, né? Genérica. No caso aqui, K, né? Mas tá legal. Então eu fiz isso, agora eu vou relacionar isso com o número de nós. Tá? Que a gente quer relacionar a altura com o número de nós, para ter essa medida de quão densa ou esparsa que ela é. E qual que é o padrão que eu vou ter aqui? Olha, vamos voltar aqui e vamos olhar. Quantos nós tem a árvore AVL de altura 0 mais desbalanceada? Um nó. E a de altura 1? 2 nós. Né? Então eu vou colocar uma anotação aqui, olha, o número de nós da F0 vai ser o N0. E ele é igual a 1. O número de nós da F1 vai ser o N1. E ele tem o número de nós 2. Né? Aqui tem a altura 1, tem o número de nós 2. Depois disso eu vou escrever? Não. Eu vou usar a minha recorrência. O número de nós de uma árvore de altura K, da AVL mais desbalanceada possível de altura K, ela tem N de K-1 daqui, mais N de K-2, que vem dessa, mais 1, por causa da raiz. Esse é o padrão de crescimento dela. Então agora a gente sabe que as árvores mais desbalanceadas vão seguir essa regra. Né? Começa com 1 e 2, e depois elas vão crescendo seguindo essa regra aqui.
Tudo bem até aí? Se vocês estão achando isso confuso, vocês têm toda a razão. Tá? Isso não é trivial, não é óbvio. E o motivo disso estar aqui é porque é importante para a nossa prática aqui, né, a gente saber o quão bem balanceada ou mal balanceada uma VL é. Tá? Então a gente quer chegar nessa informação. Mas também porque eu prometi para vocês que não era só programação que vocês iam melhorar nesse curso, capacidade analítica também, né? Assim como com os nossos códigos, eu não espero que ninguém decore uma análise dessa, tá? É o jeito de analisar que a gente vai sendo exposto e vai pegando as manhas, tá? Isso aqui não é trivial. E eu mesmo, se não tivesse, né, se eu tivesse que deduzir isso, seria muito mais aos trancos e barrancos com tentativa e erro do que fluido assim, porque eu já sei, né? Eu já estudei, já preparei a aula, tudo. Mas a ideia é tentar pegar a técnica, tá? Então, fomos reconhecendo um padrão de crescimento, achamos uma recorrência, convertemos essa recorrência para uma recorrência de número de nós, né? Não só do padrão da árvore, mas do número de nós. E agora a gente vai tentar descobrir quantos nós que uma certa árvore vai ter. Né? Para isso a gente vai voltar nesse recurso, eu vou apagar aqui agora, a gente vai voltar nesse recurso de seguir um padrão, né? De identificar um padrão, melhor dizendo. A gente já identificou o padrão no desenho aqui. Agora, eu vou lançar a mão de um passo a mais. Tá? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada aqui, mas eu acho que não. Olha só. Vamos escrever aqui, de novo, a mesma ideia, tá? Eu vou expandindo para ver se eu enxergo alguma coisa, tá? Então, ali é uma forma compacta de escrever, né? N0 igual a 1, N1 igual a 2 e NK igual a NK menos 1 mais NK menos 2 mais 1. Vamos preencher aqui. Aqui eu realmente quero a ajuda de vocês. Eu quero ver se vocês estão acordados e se a gente consegue deduzir isso juntos. Então, N0 e N1 eu vou fazer. Depois eu vou começar a perguntar. E, por favor, me respondam, tá? Senão vocês dormem. Então, N0 a gente já sabe que é 1, número de nós da árvore 0. N1 é 2, número de nós da árvore mais desbalanceada com a altura 1 são 2 nós. N2, quanto vai ser? Vai ser 1 mais 2 que dá 3, mais 1 que dá 4. N3. 4 mais 2 que dá 6, mais 1 que dá 7. Perfeito. Vê que eu peço ajuda, mas eu não confio, né? Não, mas pode continuar falando, tá ajudando. Vamos lá. N4, 12, né? N5, 20, né? É isso? Vamos lá. Acho que esse é o último que eu preciso, tá? E reconhecer padrão de novo. Fazer mais ajuda, mas eu acho que já basta aqui para onde a gente quer chegar. 33, né? Ok, fomos seguindo aquela regra, né? Beleza. Tudo bem até aí, gente? Com o que eu vou comparar dessa vez? E deixa eu até fazer um disclaimer. Às vezes a gente tem alguns vícios, tá? De por onde a gente faz a análise. Eu sempre vi essa análise por esse caminho que eu vou mostrar para vocês. Por isso que eu vou seguir ele. Eu poderia ir direto daqui, tá? Tem um jeito de simplificar essa recorrência para conseguir um limitante inferior e tal, que eu vou acabar fazendo. Mas antes de fazer de lá, eu vou mostrar uma relação para vocês aqui, só porque é costume, é o jeito mais tradicional que eu conheço essa análise. Tá? Então eu fiz esse cara aqui. Olha quem que eu vou fazer aqui agora. Ó. Vocês lembram do número de Fibonacci? Esse é o Fibonacci de 0. Aqui vai ser o Fibonacci de 1. Fibonacci de 2. Fibonacci de 0, por definição, é 1. Fibonacci de 1, peraí, estou falando besteira? Não, tá certo. Fibonacci de 1 é 1. Fibonacci de 2 é a soma dos dois anteriores. É essa sequência de Fibonacci, né? É uma recorrência parecida com aquela, né? Só que não tem o mais 1. Isso que vai dar 2. Me ajuda então. Fibonacci de 3. O terceiro número de Fibonacci. Né? Qual que vai ser? A soma dos dois anteriores, né? 2 mais 1 vai dar 3. O próximo, enquanto eu escrevo aqui, já podem falar. 5. O outro. O quinto número de Fibonacci é 5 mais 6 dá 8. Muito bem. Aqui eu vou chegar um pouco mais longe, tá? Porque eu sei onde que eu quero chegar. 8 mais 5 aqui vai dar 13, certo?
7, 21. E mais um cara aqui. Esse aqui vai dar 34. Obrigado. Ok? Vocês enxergam alguma coisa aí? Certo? Essas duas sequências são intimamente relacionadas, né? Vejam que curioso, tá? Deixar muito claro para vocês. Não é nada óbvio para mim, sem fazer a expansão, não é nada óbvio que isso aqui, que tem uma cara de Fibonacci, mas soma 1 toda vez, ia diferir da sequência de Fibonacci tão pouco. Porque às vezes um mais um ou uma multiplicação num lugar explode a coisa. Não é nada óbvio, mas de fato a gente percebe que a menos de um deslocamento, né? Tem uma relação muito próxima, né? Esses números eles chegam mais cedo em números de Fibonacci maiores, né? Mas eles estão 2 passos na frente, né? Tipo, 2 passos e mais uma unidade, que é bem curioso, né? São 2 passos mais uma unidade na frente, quer dizer, menos uma unidade, perdão. Então aqui é igual ao Fibonacci de 6, o N4 vai ser o Fibonacci de 6 menos 1, né? O N6 vai ser o Fibonacci o oitavo número de Fibonacci menos 1, tá? Isso aqui é uma observação, eu não vou provar por indução, eu até pretendo fazer daqui a pouquinho na análise uma prova por indução, porque é legal treinar, mas essa eu não vou, essa daria pra gente generalizar, tá? Sempre que a gente enxerga um padrão assim, se a gente quer ter certeza que isso vai continuar, né, que nos 3 pontinhos a coisa vai continuar se encontrando, tem que rolar uma prova por indução ali, de que a coisa é sólida mesmo, não foi só uma coincidência para alguns números e logo depois desanda. Mas aqui eu vou confiar nisso, e eu vou só escrever, definir aqui, essa relação que eu acabei de estabelecer, né? De modo genérico, N de K, né? Um NK ali, vai ser igual ao Fibonacci 2 para frente, né? De K mais 2, menos 1. Tá? Tirando da nossa observação, vejam que eu tenho a aula preparada para que a gente não se perca muito, porque senão é possível gastar muitas horas numa demonstração que não dá certo, tá? Às vezes a gente fica dias, semanas até achar o caminho dela. Mas a gente está deduzindo junto. A única coisa é que eu estou dando as direções para a gente não ficar indo em beco sem saída. Então tá legal. Nós temos aí uma relação com os números de Fibonacci. O motivo da gente fazer essa relação com os números de Fibonacci é porque eles são muito mais bem estudados. Como eu falei, eu poderia fazer análise direto disso aqui. É porque os números de Fibonacci vão me permitir tirar um coelho da cartola no final, tá? Curiosamente, a análise nossa não vai precisar disso. Só que daí eu vou falar, olha, tem uma análise mais refinada, que eu só sei dela por causa dos números de Fibonacci. Mas, de qualquer forma, provas matemáticas costumam ser complexas. Então, estamos bem até aqui? Fez sentido até esse momento?